Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa aula sobre CMV, custo da mercadoria vendida. Essa aula que vai ser a sua aula definitiva. Eu tenho certeza disso. Ela vai ser definitiva para o seu entendimento, para as ações que você precisa tomar daqui para frente, como chegar nesse CMV real, que é CMV teórico, de uma vez por todas, para que você possa, então, reduzir, focar nele para que reduza esse CMV, sabendo que quanto mais alto, menor é o seu lucro, tudo bem? Então, você que é dono de restaurante, que passa por esse sufoco de estar faturando e não sabe medir o lucro, e não sabe quanto lucra, e se lucra, e mesmo com um bom faturamento, você não entende por que não está sobrando dinheiro. O problema está justamente aí, ó, no CMV, tá certo? Então, vamos entender hoje o que é o CMV, como que ele impacta aí diretamente na sua lucratividade, e principalmente como controlá-lo de forma eficiente. Porque, afinal de contas, gente, esse indicador, ele mede percentual de faturamento. Se você tem um faturamento X, quantos por cento aqui, ó, de matéria-prima, de insumos você gastou para fazer esse faturamento? Faturamento com comida. Quanto você gastou com bebida para faturamento da bebida? Né? E isso, geralmente, poucos, mas pouquíssimos gestores tendem a ter o domínio dessa informação. Então, em outras palavras, o CMV, ele mostra a eficiência operacional do seu restaurante. Eu costumo dizer que o CMV, percentual do CMV, mostra muito como você gere seu restaurante, como você administra todos os setores. Então, ele atua como uma taxa de lucratividade. É óbvio que o CMV, o percentual do CMV fala muito sobre a sua gestão. E olha que coisa importante, né? Então, um CMV bem controlado pode ser uma linha tênue entre um restaurante que prospera e o outro que enfrenta dificuldades. Porque dificuldades, a gente sempre vai ter. É um ramo muito dinâmico, é um ramo complexo, é um ramo que vende, que distribui, que fabrica, que é muito complexo. Se a gente não tiver o domínio do CMV, ele fica muito ali, né? Eu estou faturando bem, mas eu não vejo a lucratividade. Então, o CMV bem controlado, você consegue, por mais que você tenha esses desafios extra CMV, você consegue ter uma boa lucratividade, você consegue ter tranquilidade, né? É isso. Então, vamos iniciar nossa aula definindo a fórmula básica do CMV. Eu vou deixar aqui, ó, para você anotar. O CMV é igual ao estoque inicial mais as compras menos o estoque final dividido pelo seu faturamento vezes 100. Então, devagar, CMV, estoque inicial mais compras menos estoque final, divido pelo faturamento e multiplico por 100 para encontrar o percentual, tá certo? E essa descoberta nos permite saber exatamente quanto dos nossos ganhos estão sendo desviados para cobrir os custos dos insumos. Se o CMV estiver elevado, significa que estamos consumindo uma parcela muito grande desse faturamento com compras de ingredientes, com desperdícios, e isso vai impactar significativamente na sua margem de lucro. Simples assim. Por isso que hoje nós vamos explorar como evitar armadilhas comuns que elevam esse percentual, esse CMV. Vamos falar sobre as estratégias para reduzir ou como usá-los para tomar decisões estratégicas. Vamos também falar dos custos de produção, né, o que você pode fazer. Também vamos falar dos desperdícios que impactam também o CMV. Mas afinal, André, por que o CMV é tão importante, né? Porque o CMV ele é um dos principais indicadores de performance de um restaurante, porque ele influencia diretamente na sua margem de lucro. Então, alguns pontos críticos devem ser observados. Se o seu CMV está descontrolado, sua margem de lucro diminui drasticamente. Se você não tem um CMV bem definido, pode estar cobrando menos do que deveria dos seus pratos. E é isso que alguns gestores não entendem. Se toda a receita vem do cardápio, eu fico focado em tantas outras coisas, em vendas, em vender, em faturar, só que eu estou faturando e justamente o cardápio, que é o causador da minha receita, ele está drenando meu lucro. Olha que linha tênue é essa. E muitos cardápios são negligenciados, sim. É louco quando a gente para pensar, se você aí está entendendo bem o que eu estou falando, se você não fez uma engenharia de cardápio há muito tempo, se você não atualiza suas fichas técnicas ou você não tem ficha técnica, estão praticando com base em quê?
Um CMV alto, ele pode indicar também que os seus insumos eles estão sendo mal aproveitados na produção. E isso é mais comum do que você pensa, e isso tem um valor muito maior do que você imagina. Comprovado ali, ó, quantos restaurantes a gente não mensurou o volume de desperdício. Você sabe que tem desperdício, eu também sei, mas quanto você tem desperdício? Quanto que esse desperdício está te impactando nesse CMV? Porque o CMV vai falar isso. Se eu pego uma batata, se eu pego um descasque, se eu limpo uma carne mal, né? Eu não sei limpar uma carne, não tenho experiência. Se eu vou descascar uma cebola, eu arranco mais que deveria. Se eu descasco a batata, eu arranco mais. Isso tudo indo para o lixo. O seu lucro, obviamente, está lá. Então, reduzir custos sem perder a qualidade é justamente você ajustar e treinar a sua equipe para que eles mantenham a qualidade nos descasques, na manipulação dos alimentos, com total consciência de que se eu descasco, se eu tenho o melhor aproveitamento dos insumos, se eu descasco essa batata da melhor maneira, se eu descasco um tomate, cebola da melhor maneira, obviamente eu tenho uma economia desse insumo, eu vou comprar menos desse insumo, eu vou lucrar mais no final do mês. Por que muitos restaurantes quebram por falta de controle de CMV? Por quê? Parece que não, né? Mas o restaurante, na maioria das vezes, gestores, ele quebra por falta de controlar o CMV, por falta de olhar no CMV. Pode estar lá na manipulação dos alimentos, pode estar na falta da gestão do estoque, pode estar todo mundo junto, e geralmente é tudo junto. São falhas pontuais em cada um, ou são muitas falhas pontuais em cada um. Ao longo dos anos, muitos restaurantes fecharam as portas devido aos problemas decorrentes de um CMV mal gerenciado. E detalhe, eles nunca pararam para pensar que a quebra foi essa. Então, quando a gente vai fazer uma análise, quando a gente vai fazer uma pesquisa, quando a gente vai encontrar, né, um diagnóstico ali dentro do financeiro dele, a gente descobre qual foram os pontos, os fatores principais que levaram a essa bola de neve que ocasionou, infelizmente, em fechar suas portas. E esses problemas é justamente assim, ó, compra sem critério. Gente, um dos maiores vilões do CMV lá nas Alpes é justamente a compra sem algum planejamento. Muitos gestores, com recebimento de falta com medo, né, de falta de insumos, acabam realizando compras impulsivas, sem análise de histórico de consumo. E isso gera um excesso de estoque, isso gera um volume de desperdício, e principalmente quando os produtos têm uma validade curta e muitas das vezes não são conferidos no recebimento. Então você compra sem desconto, ou às vezes compra uma quantidade grande por causa de um desconto, e muitas vezes resulta em insumos encalhados, ou que precisam ser vendidos a um preço menor, ou senão acabam sendo descartados, e até mesmo, por que não falar, desviados. Desvios, né? Desviados. O setor de compras, né? Ele está preocupado em comprar para que não falte. Ai de mim se faltar o sal, ai de mim se faltar algum produto e eu vou ter que paralisar minha operação por conta disso. Então ele sai comprando, eventualmente todas as semanas, né? Ou 3, 4 vezes por semana, que é outro erro, mas isso a gente fala no outro momento. Ele vai lá e começa a comprar aleatório, sem uma base, né? Porque ele está acostumado a comprar 5 sacos de arroz por semana, ele vai lá e continua comprando 5 sacos de arroz por semana. Ou 25 quilos por semana, então, enfim. E aí chega lá no estoque, passa pelo recebimento, não olha a data de vencimento, passa pelo estoque, coloca de qualquer jeito, então tem arroz ali, tem arroz aqui, tem extrato de tomate ali, tem extrato de tomate lá, tem vidro de palmito caído aqui, vidro de palmito estragado, quebrado ali, e ele fica nesse ciclo, comprar, vender, armazenar, tudo errado. Então você imagine, tá? Que você compra uma carne em grande quantidade, que já aconteceu, sem ter uma análise precisa de demanda, não fez um estudo nenhum, de repente chegou lá, viu a promoção do filé mignon de R$ 79,90 por R$ 59,90, saiu comprando, não verificou a validade desse produto, armazenou de forma incorreta, comprou tanto que foi colocando um filé mignon, uma peça em cima da outra, e isso você sabe que você desidrata, né? Porque o sangue sai, o sumo sai. Então são várias faltas de cuidado nesse ponto do armazenamento, ponto às vezes até da temperatura, gente. O tanto que eu já vi de carne indo para o lixo por conta
do armazenamento. Foi lá, colocou a carne numa temperatura inadequada e o resultado é que se perde um grande volume de carne. Mais de 5 quilos que eu me lembro agora. Bom, e nós temos, por que não falar desses desperdícios invisíveis? O desperdício de alimento, mesmo que em pequenas quantidades, ele pode impactar o seu CMV. Vamos lá, porções exageradas. Você não fez uma ficha técnica daquela porção de batata. Vou começar pelo simples. Uma porção de batata, você não fez. E de repente você está lá, também não tem um porcionamento dela. É do jeito que vier. Você coloca essas porções exageradas, porque você não equilibrou o porcionamento versus o custo. Depois tem os erros de preparo, que você foi lá, deixou a batata queimar. Tem o uso de compras variadas da marca de batata. Uma hora você está com uma marca X, a outra você está com uma marca Y, e isso interfere no sabor, no rendimento, na apresentação. E o seu cliente cada vez encontra uma surpresa. Seu restaurante parece um Kinder Ovo. E cada grama desperdiçada significa que vai um custo. E esse custo a mais não vai te gerar lucro, óbvio. Outra coisa, a precificação correta. Muitos restaurantes cometem o erro de precificar seus pratos sem levar em consideração o custo real de produção. Quando o preço final de um prato não reflete os custos desses ingredientes, óbvio. E o resultado é um CMV que sobe muitas vezes acima do ideal. O que eu quero dizer com o custo real de produção? Você não considera a casca da batata, a casca da cebola, as aparas das carnes. Então, se eu comprei 1 quilo de filé mignon e eu tive que limpar as aparas, limpar aquela gordura, eu tenho 1 quilo no final? Não. O que é considerar o custo real de produção? Eu tenho que considerar que se eu comprei 1 quilo de cebola a R$6, e ao limpar essa cebola eu tenho 850 gramas, então R$6 não foi 1 quilo, R$6 foram 850 gramas. Isso vai para todos, para carne, para tomate, para cenoura, para vagem, para tudo. Para banana que você põe na pizza, para abacaxi. E você tem o quê? Uma precificação já incorreta. Por que você tem uma precificação incorreta? Porque você não considerou que a sua cebola, que o seu quilo da cebola é acima de R$6. Ou você não considerou que você compra 850 gramas de cebola a R$6. Quem vai pagar 150 gramas? Que você não aproveitou? Você. Seu cliente não está pagando, mas você está pagando. E quando a gente fala de centavos viram milhões, é porque eu quero dizer que você não descasca uma cebola por dia, você não descasca um tomate, você não descasca uma cenoura por dia. Você tem muito, mas você tem muito, um volume considerável no dia, um volume considerável no mês, e é por isso que centavos viram milhões, porque se você puder saber que cada manipulação conta, que o seu CMV vai lá em cima e o seu lucro cai, é porque você sabe que ao longo de anos você poderia ter aproveitado muito mais a lucratividade do seu negócio. Então imagina quantos centavos não viram milhões, tá certo? Outro detalhe que nós temos que tomar tempo nisso é pequenos furtos ou desvios internos que podem contribuir para um CMV lá nos Alpes. Vou te dar um exemplo prático. Um restaurante que não implementa um controle eficaz do seu estoque, ele pode perder um volume significativo de insumos por roubos, por consumo indevido, por desvios, elevando, desnecessário.